Olá, Alessandro. Olá, boa noite. Boa noite. Eu vou só esperar mais uns minutinhos, vou ver se alguém vai assistir a aula síncrona. E aí eu começo as explanações. Então vamos aguardar mais um pouquinho, tá bom? Tá bom, guardando. Tá bom. Então, Alessandro, vamos combinar assim, ó. Eu vou começar as explanações da aula. E aí, como você é o aluno presente, então toda e qualquer dúvida que tu tiver, tu pode me interromper, certo? Eu acredito que tu não tinha estado nos outros encontros síncronos, certo? Esse é o primeiro que eu tô participando. E tu já entrou no CIGA na disciplina? Meio por cima só, não me aprofundei. Foi pouca Então coisa, não tá, cheguei a. Então tá, Alessandro. Eu sou a professora Márcia, sou a professora da disciplina de português instrumental e nós estamos já na aula 4, certo? É uma aula que eu vou começar a trazer dicas a respeito da produção textual. Eu acho importante que tu verifique lá no SIGA todas as aulas. Teve uma aula introdutória, uma aula que seria a aula 1, 2 e 3, e tem algumas gravações de aula também que eu coloquei e os links das tarefas para que tu te atualize, né? E se for necessário, enfim, porque os prazos das primeiras atividades até já expiraram, mas que tu dê uma atualizada lá e verifique o que tu não consegue fazer para que eu libere alguma atividade, se for necessário, porque ainda estamos, né, com a disciplina correndo. Mas eu gostaria que, então, se tu precisasse me interromper durante a minha explanação, porque eu já vou fazer a gravação da aula, já vou fechar ela, depois só eu vou dar uma editada em alguma coisa, mas a princípio a gravação já fica pronta, né, para os alunos que não estão presentes acessarem depois, tá? Então eu vou colocar, tu consegue ver a minha tela, só me dá esse ok. Sim, tô tranquilo. Bem boa Tá, imagem. tá, então tá, ótimo. Então vamos começar. Então, a aula passada, a gente verificou o gênero de texto currículo, né? Então é interessante, Alessandro, que tu acesse lá no SIGA essa aula. Eu fiz uma aula gravada sobre a carta de apresentação, porque a finalidade dessa disciplina é isso, né? É você ter o português como um instrumento para a produção de texto e também para a produção de texto específico na área da informática, né? Então, o currículo, ele é um gênero de texto muito amplo, que pode ser usado em qualquer área, mas ele é um gênero de texto que é fundamental para quem está lidando também com a informática, carta de apresentação também. E agora eu vou trazer dicas mais gerais no português a respeito da produção textual. Eu disponibilizei lá no SIGA, e se não disponibilizei ainda, vou disponibilizar agora, essa apostila aqui, ó, que é Produção Textual e Escrita Acadêmica, que eu elaborei, e aí eu vou tirar muitas das informações que eu vou apresentar hoje, eu tirei dessa apostila que vai ficar à disposição de vocês para leitura e também para estudo. Eu vou pedir também algumas atividades dessa apostila aqui, ó. E precisamente hoje eu vou começar as explanações da página 5, certo? Só para te situar aonde nós estamos. Então, dentro dessa questão da produção textual acadêmica, né? Algo que é de extrema relevância quando a gente vai produzir um texto dentro do contexto da universidade ou dentro de uma instituição acadêmica que pressupõe o ensino da forma padrão da língua portuguesa, é interessante a gente saber que é muito importante a identificação das fontes acadêmicas, certo? Então, o que é isso? Você vai usar na tua produção textual, dentro desse contexto, geralmente fontes que sejam confiáveis, né? Então, as fontes de informação que você pode documentar nas tarefas escolares são tipicamente aquelas de uma autoridade, óbvio. Então, toda autoridade que tem uma expertise, que tem um conhecimento relevante para ser
transmitido dentro da área da ciência, vai ser alguém reconhecido e uma autoridade para nós utilizarmos o conhecimento dele ou a produção textual dele. Então, em um ambiente acadêmico, uma autoridade é geralmente alguém que tem muitas publicações sobre aquela matéria. Ótimo. Essas publicações podem vir na forma de... E aí nós vamos ter aqui, ó, livros. Então, fontes seguras para a produção textual sempre são livros, artigos de periódicos, relatórios publicados, revistas especializadas, pesquisas publicadas, jornais e revistas do cotidiano, sites confiáveis da internet. Então, aqui, ó, os sites confiáveis da internet, hoje está... A gente sabe que tem coisas confiáveis na internet, mas está meio complicado esse ambiente, porque a internet hoje, ela está trazendo muitos conteúdos de uma forma muito superficial e muito alterada também, enfim. Então, eu acredito que livros, artigos, relatórios e revistas especializadas ainda são fontes mais seguras. Jornais, revistas e sites da internet, hoje está complicado. A gente usa pra caramba, mas quando da validade ou do peso desse expertise, meu Deus, não tem como comparar você ler um livro ou um artigo científico e resumir, parafrasear esse livro, esse capítulo desse livro ou desse artigo e colocar no teu trabalho, do que colocar algo que você leu em jornal, revista ou algum site na internet que está mais superficial, está mais resumido. Então, é claro que nós vamos ter jornais, revistas e sites que podem ser que não estejam nessa generalização que eu estou fazendo, mas na maioria dos casos que a gente está vendo hoje, assim, principalmente eu, que já sou um pouco mais antiga, eu percebo que livros e artigos, revistas especializadas ainda são fontes mais seguras para você produzir o teu texto, certo? Aqui eu coloquei nesse slide, esse conjunto de slides aqui você vai encontrar na aula, se não me engano, na aula 2, que foi, eu comecei as explanações sobre o que são gêneros textuais, e na continuação tem essas informações aqui, então, tu vai encontrar o início dos slides na aula 2, e eu estou continuando a explanação hoje na aula 5, tá? Isso aqui é muito interessante, porque, geralmente, quando a gente produz um texto acadêmico, a gente tem, então, a nossa escrita por extenso, e é muito adequado para nós termos um texto coeso e mais coerente, mais claro, com uma certa objetividade e clareza de ideias, a utilização de conectores interparágrafos e intraparágrafos. O que quer dizer isso, né? De fato, nós temos que conectores interparágrafos são esses destacados aqui, ó, em rosa, com licença, né? São... com licença, Márcia. Pronome como conector, né, fazendo processo de referenciação. Aqui também nós temos um conector, e parágrafo último também. Então, percebe como isso nos parece que são tijolinhos, né? Tijolinhos de palavras, uma do ladinho da outra, que você conecta, né? Como um tijolo, cimento, tijolo, e aí você tem, no final, uma parede textual bem concreta, bem objetiva, bem clara, bem limpa, estruturada, para que você utilize na função que deve ser, que tem uma finalidade específica ali no contexto X da tua produção, tá? Então, é muito importante, vamos revisar aqui, ó, fontes, cuidado com as fontes acadêmicas que você consulta, tá? Para produzir o teu texto. Cuidar para a coerência e coesão do teu texto, para que ele fique claro, se você usar conectores interparágrafos e intraparágrafos, está show de bola, tá? Citações, então aqui, as citações que nós vamos ver hoje, que é um conteúdo específico de ABNT, que é a aula de hoje, nós temos que cuidar, né? Nós vamos entender daqui a pouquinho o que é uma citação direta, o que é uma citação indireta. E ao fazer citações, então, para evitar usar sempre os mesmos verbos, porque quando você vai fazer uma citação direta ou indireta, no máximo uma indireta, né, que você vai parafrasear, porque a citação direta você copia e cola algumas partes do texto original, essa questão da utilização dos verbos, que nos falta às vezes quando a gente está escrevendo, essa lista aqui nos ajuda a ter ideias
conectadas a verbos acadêmicos, para que a gente não fique, né, com sempre aqueles mesmos verbos, ou sem ideia, ou produzindo frases com verbos, assim, sempre comuns e que não demonstram que você tem leitura, que você tem um senso rebuscado de escolha de vocabulário, enfim. Então, eu adoro essa listinha de verbos, né, e ela auxilia você a fazer citações. Vamos ver o exemplo, né? McDonald, 1992, menciona. Então, aqui percebe, tu já tem uma estrutura inicial de frase dada, né, que é os teus tijolinhos iniciais, cimentados um do lado do outro, e até o verbo você pode depois colocar o complemento. Anderson, 2003, declara que. Então, eu podia ter colocado aqui, McDonald 92 concorda, McDonald 92 afirma, McDonald 92 crê, McDonald 92 acredita que o processo de ensino, blá, 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 e aí você continua a tua escrita. Então, esses iniciadores de sentença, eles são fantásticos para te ajudar a desenvolver ideias, principalmente aqueles alunos ou aquelas pessoas que têm dificuldade em começar frases quando estão produzindo textos acadêmicos ou qualquer outro tipo de texto, mas no contexto acadêmico nos falta, principalmente quando a gente não tem muita leitura, não tem domínio do conteúdo, então não tem domínio do próprio português, então existe essa dificuldade. Então, aqui, essa lista de verbos, é bom quando você está escrevendo, já deixar ela do lado, né, impressa do lado, daí você só olha para os verbos, ou coloca no teu computador, para te ter fácil acesso a esses verbos aqui, para te poder compor sentenças que vão servir como citação. Paráfrase, então, muito importante. O que é a paráfrase? Como parafrasear? É importante ser capaz também de explicar as ideias do autor em tuas próprias palavras, porque isso mostra que você entendeu os conceitos e opiniões do autor. Com a prática da paráfrase, torna-se cada vez mais fácil para você escrever a opinião de outra pessoa com tuas próprias palavras. Dicionários são úteis exemplos para entendermos como colocar as ideias dos autores em nossas próprias palavras. Então, aqui temos exemplo, né? Significados de processo. Então, meter em processo, intentar ação judicial contra, verificar, conferir. Então, é só nessa sequência aqui nós temos 3 sentidos ou formas de dizer a mesma coisa, que é o significado da palavra processo. Então, isso é parafrasear, né? Você tem ali, você lê um artigo científico, você lê um capítulo de um livro, você leu todo um livro, e aquelas ideias, aquele aprendizado, aquele conteúdo interessante, ou aquele conteúdo que você discordou ou concordou, você assimilou e você pode escrever com as suas próprias palavras esse conteúdo. Isso é parafrasear. Iniciadores de sentença, então lá na apostila nós também temos esses iniciadores de sentença, então para a gente começar a estruturar bem o nosso processo de escrita, é interessante utilizar esses iniciadores, né, principalmente se você tem dificuldade de iniciar sentenças ou tem dificuldade de escrever no ambiente acadêmico, então é interessante dar uma analisada ou ter eles assim como né, do ladinho ali, sempre para dar uma espiadinha, para olhar para eles, encaixar no teu sentido do teu texto e começar a conversar. Então, conversar que eu digo, conversar com o texto, né, no sentido de conversar e produzir o teu texto. Este conceito é sobre a ideia estar organizada em, a questão focaliza, envolve, integra, acentua, ilustra. Isso significa que é composto de, então você está lá produzindo um texto e aí você coloca tal processo é composto de, parece básico, né, mas às vezes nos falta essa ideia e saber que essas estruturas, esses pedaços de sintagmas que eu chamei de tijolinhos, né, que são as palavras que vão ser conectadas e cimentadas uma do lado da outra, formando uma parede textual, isso tudo a gente tem que, às vezes, rever com mais frequência essas palavras e usá-las com frequência para que elas apareçam mais na nossa memória e a gente possa usá-las a contento. Uma característica central subjacente a este conceito é isso, esse aqui é um iniciador de sentença, né? Depois os 3 pontinhos aqui indicando que você continuaria com a tua própria ideia. Isso funciona como? Isso serve a... Então, aqui mais alguns exemplos para ajudar vocês a escrever.
Eu finalizo essa parte aqui, então, com termos conectores, ok? Esses termos conectores, eu tirei de um material de imagens da internet, bem verdade, porque eles são bem sintéticos e confiáveis, no sentido de que são conectores que a gente utiliza tanto para iniciar dentro de uma introdução, uma ideia. Aqui nós temos conectores para utilizar no desenvolvimento, em outros parágrafos do desenvolvimento, e aqui também, ó, nós temos durante o parágrafo, né? Então, passando essas ideias aqui, ó, para a gente produzir textos que tenham essa formatação, essa produção mais rebuscada e mais preocupada no uso das palavras e das línguas desses conectores para dar clareza para o teu texto. Então, na introdução, a gente pode começar uma introdução, isso aqui também pode ser utilizado em redações do Enem, né? Então, alunos podem utilizar essas dicas aqui para fazer os esquemas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas temos que saber que a maioria dos gêneros de texto, todos eles são baseados nessa estrutura básica, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, todos os textos, eles são desenrolados dessa maneira, tá? Tudo bom, pessoal? Deixa eu continuar aqui, que eu já vou... Então, temos aqui os conectores, essa referência, né, os conectores que eu estava mencionando. Para iniciar, no contexto social vigente, não é raro encontrar atualmente, na conjuntura contemporânea, perceba que são aqueles macetinhos, né, conectores que a gente acaba utilizando para iniciar a introdução de texto, se a gente quer, enfim, desenvolver uma ideia dentro, né, desses contextos relacionados aqui, ó. Na sociedade pós-industrial, na pós-modernidade, no limiar do século XXI, na historiografia e na contemporaneidade, e aí continua o blá, blá, blá. É bem verdade que aqui também, ó, você pode mudar essas palavras e utilizar sinônimos ou mudar completamente as palavras. Por exemplo, no contexto ambiental vigente, você poderia colocar, né, no contexto político atual, no contexto político contemporâneo. Então, mas percebe que só de olhar para essas expressões, para esses conectores, mesmo que estão maceteados aqui, você parece que o teu cérebro já processa e já vem mais ideias na tua cabeça para te escrever. Aqui no desenvolvimento você pode, né, então, utilizar em primeiro plano, é primordial ressaltar que, é imperativo que, é elementar que se leve em consideração, observa-se em primeira instância, no limiar do contexto histórico, é relevante abordar, primeiramente, que... Então, percebam que esses iniciadores de sentença, com esses conectores embutidos, todos eles estão super bem escritos, né? E só de você usar esse iniciador de sentença, esse conector, ele já meio que te dá um empurrão, né? Tu tá dentro do carro, colocou primeira, e aí vai o negócio, né? Então, colocou primeira e aí vai. Então, quando você vê esses conectores, parece que você já está em primeira. E aí vem a ideia que te dá aquela impulsão e você entra em movimento no carro, por exemplo, mas aqui você entra em movimento para a produção do teu texto. Então, eu acho muito improvável que um aluno, em condições normais de produção, de condições normais cognitivas, que tenha uma boa base escolar, que tenha hábitos de leitura razoáveis, pouco até, digamos, pouco hábito de leitura, que colocando esses conectores, esses iniciadores de sentença, ou os verbos mais formais, acadêmicos, do ladinho ali impresso quando vai escrever, duvido que só de olhar, de interagir com essas palavras, elas não inspirem no cognitivo, no teu cognitivo, ideias e argumentos que você vai utilizar para produzir teu texto acadêmico, né? Então, fazendo uma breve retomada do que eu trouxe hoje, então, só para mostrar para o pessoal aqui, ó, essa aula que eu trouxe hoje, ela está, eu já tinha mencionado no início, mas para quem chegou depois, ela está
no início lá da aula 2, ó, essa aula aqui, ó, 2 do Info 42, que foi a aula de gêneros de texto, eu já expliquei, ela tá lá no link do conteúdo programado do SIGA. Então, expliquei todo o contexto dos gêneros textuais, e aí isso foi na aula 2. Hoje, na aula 5, então, na aula 5, eu comecei, então, a continuação desses slides, que foi a escrita acadêmica, algumas orientações, ok? Então, aí eu comecei falando da importância de se identificar as fontes acadêmicas, que são, que têm um expertise de autoridade, né, pessoas de autoridade que têm muitas publicações e que são reconhecidas naquela área do conhecimento para produzir o teu texto. Então, utiliza essas fontes, assimila esse conhecimento e parafraseia e coloca no teu texto. E eu aconselho sempre, se você puder, ler artigos ou livros, tá, que são fontes bem mais confiáveis. Falei também da parte da produção textual, esse esquema aqui, esse tecido textual aqui, ó, que é utilizado como exemplo para mostrar os conectores interparágrafos e intraparágrafos, ou seja, os conectores entre os parágrafos e os conectores dentro dos parágrafos. Vocês têm que usar isso para mostrar que vocês dominam as habilidades de escrita. Então, todo texto que não tem isso em maestria ou que você não vê esse tipo de construção, você já sabe que essa pessoa não domina em potencial as estratégias e recursos de um bom produtor de texto, né? Porque geralmente isso aqui demonstra, se você utiliza os conectores de uma maneira que os seus sentidos encadeiam bem as ideias e os argumentos dentro do texto que você quer passar, ok, você domina a tua língua e já consegue se expressar e demonstrar as suas habilidades escritas. Agora, se você tem dificuldade nisso aqui, demonstra alguns problemas no processo de aprendizagem e também problemas de leitura. Citações, então, aqui, ó, eu fiz uma referência, esse conteúdo aqui eu tirei da apostila, que eu agora vou lá depois no SIGA e vou explanar, no sentido do que eu vou colocar os exercícios lá, que vocês vão ter que ler essas páginas dessa apostila, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando em relação à produção escrita, tá? E essas citações, então, na aula de ABNT, que eu iria fazer ela mais bem explanada e organizada hoje, mas como deu essa confusão de ter pouco aluno no início, nós tivemos ali o bate-papo com o Eric, então, para não ficar muito tempo essa aula, eu vou já daqui a pouquinho acabar, já estou acabando de fato, e vou gravar essa aula e disponibilizar para vocês, tá? A aula da BNT, que eu começaria um pouquinho hoje também. Então, lá nessa aula da BNT, eu vou explicar como se faz as citações diretas e indiretas, e nessas citações você pode usar esses verbos aqui, ó. Então, hoje eu trabalhei só os verbos para mostrar para vocês que é bom vocês olharem, acessarem essas listas de verbos acadêmicos para produzir textos acadêmicos, tá? Falei um pouquinho da paráfrase, o que é parafrasear, acho que todo mundo sabe muito bem o que é isso, faz isso. Agora eu vou, na turma de vocês, vou entender quem são vocês em termos de produção textual, depois que eu começar a corrigir os trabalhos de vocês, tá? Falei um pouquinho dos iniciadores de sentença, que são extremamente importantes para dar uma impulsionada, né, quando a gente vai produzir um texto, está meio sem ideia, né, e não sabe como organizar mais formalmente a tua produção textual, importante, então, se verificar isso, e utilizar esses iniciadores de sentença para motivar e impulsionar a tua produção escrita. E falei dos termos conectores, né? E aí aqui, esse slide aqui, acabaria com as referências, né? E aí, claro, que faltou eu colocar aqui a minha própria apostila, né? Que eu utilizei também em alguns itens da internet que eu utilizei para compor esses slides, mas enfim. Pessoal, 7h41, eu vou liberar vocês mais cedo hoje, em função que eu ia continuar aqui, ó, eu ia trabalhar com vocês, então, a aula 5, a ABNT Dicas, né, e aí eu teria muitos slides, ó, muitos slides para trabalhar com vocês, mais dicas da ABNT, só que eu vou deixar isso para
fazer gravado, daí eu faço continuado e deixo disponível no SIGA para vocês acessarem, e semana que vem a gente retoma mais um pouquinho sobre a ABNT, que a ABNT, então, é extremamente importante para o contexto de produção acadêmica, né, e como nós estamos numa disciplina de português instrumental, vocês têm que ter noção, né, sei que já tiveram no médio alguma coisa, mas num curso subsequente mais ainda, né, vamos reforçar essas informações, esses dados, para que vocês possam escrever legal. Deixa eu voltar aqui no ambiente. Em relação, pessoal, as atividades do SIGA, antes de fechar a aula aqui, alguma dúvida nas tarefas? Alguém quer que libere prazo mais para fazer? Já assumiu as atividades lá? Como é que tá? Estão conseguindo entender as dinâmicas, assistir às aulas? Dúvidas, alguma coisa? Eu consegui terminar o trabalho lá, mas eu fiquei em dúvida nesse último trabalho em algumas questões. Como é que é o teu nome mesmo? Tony. Tony. Tony, qual é a tua dúvida específica? Tu lembra para mim? Qualquer coisa eu abro o cigarro aqui. Vamos já abrindo e tu vai me falando. Nesse último trabalho dos gêneros. Tá, vamos ver. Das tipologias? Isso. Tá. Então, o que nós temos ali, ó? Eu fiz uma aula, deixa eu entrar aqui que tá abrindo. Aqui, ó. Aula 0, leitura de texto, produção de resumo, bem tranquilo, que era só uma atividade para opinar. A aula 1 foi só orientações gerais sobre a disciplina, plano de ensino, objetivos, metodologia, então aqui não tivemos nenhuma atividade propriamente dita, porque foi só orientação sobre a disciplina, tá? Aí nós temos aqui, ó, aula, aqui que tu tá em dúvida, ó, os gêneros textuais, português instrumental 2, aqui tá a aula com aqueles slides que eu apresentei hoje. E eu coloquei aqui nas tarefas, eu coloquei, então, a atividade, eu vou abrir o doc. A tipologia textual é tranquilo, porque eu pedi só para te definir ali, ó, deixa eu entrar no meu aqui. Eu pedi para você selecionar a definição, né, da tipologia narrativa, descritiva e tal, e depois, nenhum arquivo selecionado. Cadê o arquivo? Não. Volta. Deixa eu ver que eu tenho que entrar diferente aqui para avaliar tarefas enviadas. Não, aqui, ó. Vamos entrar num aqui. Vou pegar qualquer um aqui que eu não. E aí tu tem que primeiro definir, eu vou pegar aqui do Arquimedes que está em aula, tá? Tá aqui junto, qualquer coisa. Baixar arquivo enviado pelo discente. Qualquer coisa a gente vê o do Arquimedes já. Eu não corrigi nenhum ainda, mas eu já está acumulando o trabalho, daí eu quero ver se eu dou um gás aí para corrigir e dar retorno para vocês. Então, aí tu pega a definição, tu vai no Google mesmo, pode ser, pega um PDF, um material legal, e tu vai pegar a tipologia e vai definir tipologia narrativa, descritiva, faz uma síntese, parafraseia e coloca nesse documento. Aqui, ó. Então, esse aqui é tranquilo, ó. Mas tranquilo até por ali, ó, porque se tu não viu a minha aula com a explicação dos gêneros textuais, sobre o que é a função, propósito, composição, conteúdo, forma, estilo, natureza, tu não vai conseguir fazer isso aqui. Então, tu tem que assistir a minha aula, porque lá eu explico, né, bem o que é em cada gênero, porque aqui tu tem um currículo, tá? E tu tem que classificar esse gênero, que eu já falei o nome, que é o currículo, de acordo com a seguinte... de acordo com as seguintes categorias. Aí, o que tu vai ter que completar é a função, composição, conteúdo, estilo, natureza da informação, nível de linguagem, situação. Eu não vou explanar isso em profundidade agora, senão eu te dou resposta, mas se tu for na aula que eu expliquei, que eu falei de modo geral, aí tu vai entender como tirar isso desses gêneros que estão aqui nesse trabalho. Aí, aqui é a mesma coisa, esse exercício aqui de classificação, e depois... Aqui o 2, que eu acho que tu está em dúvida. Por falar nisso, eu tô vendo que o trabalho do Arquimedes está todo em branco. Ele não conseguiu fazer, isso é importante, tem que fazer, hein? Tu vai ter que refazer, Arquimedes. Porque não pode deixar isso em branco, tem que rever a aula.
para poder classificar. E aqui, ó, 2, pesquisa na rede de internet a definição das seguintes tipologias textuais, e aí tu vai ver a aula que eu gravei sobre isso, e depois aqui tu vai colocar, conforme o colega colocou aqui, as definições, e depois o exercício 3, tu vai, ó, selecionar exemplos de gêneros de texto com tipologias textuais. Aqui ele colocou, ó, narração, tudo bem, um conto, de fato, é uma tipologia, apresenta, na sua grande maioria do seu texto, uma tipologia narrativa, é bem verdade. E aqui o colega só preferiu colocar os nomes dos gêneros. Pode ser assim, que tu pode... Oi. Isso daí eu achei que era, tipo, para botar um exemplo, por exemplo, tipo, uma historinha, por exemplo, assim, que tem esse gênero dentro dela, por exemplo. Eu fiz assim. Isso, exatamente. Eu tinha pensado assim também, só que o Arquimedes fez diferente, mas não está errado a maneira que ele fez mais sintético, só colocou o gênero. Eu pensei também como tu, eu pensei que o aluno vai, tipo, como foi feito o exercício de gêneros textuais. Tu vai pensar na tipologia narrativa, que é o conto, por exemplo, vamos utilizar esse exemplo que está certo, e aí tu vai lá na internet e copia uma imagem de um conto e coloca ali. Isso, para mim, eu já consegui perceber que o aluno fez a associação correta, que ele sabe que um conto tem como tipologia predominante o tipo narrativo, e ele, então, fez a associação de uma imagem, mas não está errado o que o Arquimedes fez. Mas o que tu fez, se tu fez assim, tá certo. Sim, sim. Então, aqui, ó, então, acho que em relação a essa questão desse exercício é bem tranquilo. Aqui está tudo certinho. A maioria isso aqui está tudo lá numa das aulas, algum material também que a gente que tem aqui, ó. Isso aqui eu acho que eu fiz na aula gravada. Então, o Arquimedes simplesmente copiou e colou lá e colocou. E tá certo, eu não posso questionar. Mas a intenção era que você fosse para a internet, selecionasse imagens desses contos e colocasse aqui. E Arquimedes, já que tu tá aí, ó, a minha sugestão para tua nota não ficar baixa dessa atividade, tu tem que preencher esse exercício 1, a tua nota vai ficar muito baixa. Se tu não preencher, tá tudo em branco, ó. Ok, boa noite. Não, eu vou ter que revisar, porque eu, sinceramente, aquela primeira parte eu não entendi muito bem, não. Eu vou ter que olhar. E notei também que não fui só eu, a maioria dos meus colegas também, aquela primeira questão ali, conversando com eles, nenhum deles, acho que quando a professora começar a dar uma corrigida, pelo menos a maioria deles me disseram também que não conseguiram fazer a primeira parte. Eu vou dar uma revisada e para mim ver se eu consigo pelo menos a tentar compreender, porque para mim, sinceramente, é meio novidade. Eu não me lembro no meu ensino médio ter esse conteúdo assim em português. Então vou tomar mais tempo. E me sobra mais fim de semana para mim dar uma olhada, né? Tá. Então, não, mas não. Arquimedes, assim, foi bom até a gente utilizar esse momento para essa conversa, sabe por quê? Porque tu percebe que eu estou dando tempo para vocês colocarem as atividades aqui. Só que depois, quando eu for corrigir, aí, por exemplo, eu pego um exercício daquele em branco todo lá, a tua nota daquela atividade fica muito baixa. Olha aqui que eu tenho, né? Eu tenho aqui, ó, a atividade da aula 0, 5 envios, tá? Aqui eu tenho 6, aqui são as últimas que eu botei recentemente, ainda tem 0. Então, provavelmente essa semana aqui eu vou começar a corrigir aqui da nota, porque essas atividades são qualitativas, né? Então, se eu abrir um documento e tá com aquele branco ali, meu Deus, vai baixar muito a tua nota. Então, eu sugiro que tu, como tu já fez no prazo, tu botou lá, eu até permito que tu revise e altere, sem problema nenhum. Agora sim, ó, eu sugiro que vocês revejam a minha explanação. Eu até vou voltar aqui, ó, para mostrar para vocês, porque ainda bem que a gente já está com o slide da aula aberto. Você só vai conseguir classificar aqueles gêneros que foram dados ali, e aí depois os colegas que não estão presentes vão ver a gravação, se você lembrar do que eu expliquei aqui, ó, desse slide aqui, ó, lembra? Ó, condições de produção dos gêneros. Ele é uma ação social, ele tem funções, intenções, interesse e propósito específico, né? Então, se eu for pegar aqui, ó,
um guia prático, né? Aqui que foi o exemplo que eu trabalhei com vocês. Então, se eu pegar aqui, qual é a função de um guia prático? Vamos pensar assim, um guia prático, o próprio nome dele já diz, né? A função de um guia prático, a intenção de se produzir um guia prático é trazer uma orientação mais acessível sobre um assunto técnico, ou um assunto acadêmico, ou um assunto XYZ, para o público em geral, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho um guia prático de acupuntura, fica fácil definir a função, a finalidade desse gênero de texto. Ele tem a função de oportunizar um conhecimento prático e acessível a pessoas que trabalham com acupuntura, né? Então, tu vai ter que, com as tuas palavras, dizer qual é a finalidade, o propósito daquele gênero. Da mesma maneira, possui uma construção composicional, aí tu tem que ver, né? O guia prático, digamos aqui no caso, o guia prático nós teríamos que abrir e ver o sumário. Qual é a composição desse gênero, né? Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma conclusão, ou ele tem um sumário que vai me dizer todos os itens e capítulos e subcapítulos que estão ali, que vão direcionar e compor a estrutura desse gênero. Então, é nesse sentido. Conteúdo temático. Qual é o conteúdo temático desse gênero? Acupuntura, bem barbada. Estilo. Aí nós temos que ter noção da escrita da Cláudia e do Urish, para ver qual é o estilo deles. É um estilo criativo, um estilo mais informal, um estilo, entendeu? Então, essa aula aqui, ó, natureza da informação ou do conteúdo veiculado. Qual é a natureza dessa informação? Essa informação era uma informação da área da saúde, né? A acupuntura vem desse contexto da área do conhecimento da saúde. Então, você faz essa relação. Nível de linguagem, o guia prático, ele está no nível formal, informal, dialetal, oculto. Aqui, digamos que a gente supõe que o guia prático esteja todo numa norma padrão da língua, é formal, aí então tu vai colocar formal. Tipo de situação em que o gênero se situa, o guia prático aqui se situa na esfera pública, privada, corriqueira ou solene. Aqui a gente pode dizer que esse guia prático aqui, ele é da área de saúde, né? A gente poderia classificar público ou privado, porque nós temos consultórios de acupuntura e que esses profissionais provavelmente vão ter acesso a esse guia para complementar o seu conhecimento. Então, tu pode até explicar isso. Ele é público quando ele é disponibilizado para o público em geral, mas ele se torna privado quando ele é acessado por profissionais da área da acupuntura. Digamos que esse gênero que eu estou explicando como exemplo. Relação entre os participantes, conhecidos, desconhecidos, nível social, formação. Então, qual a relação dos participantes? Por exemplo, o profissional de acupuntura e um leitor, ou tu, né? O profissional de acupuntura e você, que é o comprador do guia prático, digamos assim, que queira conhecer um pouquinho de acupuntura. Nível de conhecimento zero, porque vocês são desconhecidos, e vocês têm uma formação. Qual é a tua formação? Qual é a formação do autor? E qual é a tua formação, né? Natureza dos objetivos das atividades desenvolvidas. Qual é a natureza? De novo aqui, ó. As atividades desenvolvidas e apresentadas no guia prático, elas estão relacionadas ao contexto da saúde, mas também podem beneficiar um público em geral que queira conhecer a acupuntura. Então, percebe? A minha intenção dessa atividade aqui, deixa eu ver se ela está aberta aqui, é isso, é você pegar cada imagenzinha dessa. Aqui nós temos seria, né, Hamlet, é um tutorial de Hamlet, né, que é a obra, e aí você tem que avaliar o próprio vídeo do YouTube, que é o videolog, né, o vlog, é um vblog, se não vlog, né, sobre literatura. Aí você coloca o gênero de texto, diz qual é a função, composição, conteúdo, ok? E eu pedi também o domínio discursivo. O domínio discursivo tem a ver com essa área mais ampla, né? Vamos voltar para a acupuntura. Qual é o domínio discursivo do guia prático de acupuntura? O domínio discursivo desse gênero de texto é os profissionais, né? Um domínio discursivo, daí a gente volta para essa bolinha aqui que eu expliquei para vocês, ó. O domínio discursivo é o contexto mais amplo em que o gênero de texto se inclui. Então, o domínio discursivo, é óbvio que esse guia, ele é utilizado e ele foi criado para profissionais de acupuntura, ou
melhor, porque é um guia prático, que é mais objetivo, mais sintético e mais didático, é para profissionais iniciantes. Tu pode até pensar isso, que seja para profissionais iniciantes. Então, voltando aqui, pessoal, seria isso que eu quis instigar vocês a pensarem, a partir da teoria, analisar aqueles gêneros de texto naqueles aspectos ali. Então, eu sugiro, Arquimedes, que bom que tu veio, porque daí tu refaz. Se o CIGA não permitir que tu anexe, tu me manda por e-mail daí. Porque daí eu avalio o teu novo trabalho, porque senão a tua nota vai ficar baixa só com aquelas atividades 2 e 3 ali. Ah, sim, sim. Não, eu até vou, se não tem problema de fim de semana agora eu fazer, e aí eu reenvio. E provavelmente acho que o SIGA não dá para reenviar, mas se posso enviar pelo e-mail, então eu envio. Mas agora mais eu consegui ter uma noção ali, pelo que a professora deu uma explicada ali, agora eu acho que eu consegui um pouco compreender. Vou ver se agora na semana eu refaço ele para poder enviar, então. Isso, e aí então tu refaz, e aí assim, ó, se persistir a dúvida, aí vamos ser bem honestos, tu vai fazer o que tu conseguir naqueles gêneros lá. Se caso der uma grandes dúvidas novamente, aí eu retomo na próxima aula, faço um outro gênero e algum similar àqueles que estão nos exercícios, a gente faz de novo, para que vocês refaçam, para a nota não ficar muito baixa. Ah, sim, ótimo, ótimo. Tá? Então, combinamos assim. Pessoal, então, muito obrigado pela presença. Desculpe pelo início ali, que deu inconveniente, mas espero vocês, então, quinta-feira que vem, às 19 horas, daí a gente tira mais dúvidas em relação a essas atividades, né, que vocês estão elaborando, e eu já vou dar uma olhada, eu vou pegar, baixar todos os trabalhos de vocês, e já vou ver como é que vocês estão produzindo, porque se ficar muita questão em branco, muita questão que não é o que eu estou pedindo, que vai baixar nota, eu vou pedir para vocês refazer, então. Ok, não, é ótimo, é até bom pelo que eu conheço um pouco da turma ali, eu sei mais ou menos também a dificuldade, não é tão diferente da minha. Isso vai ajudar, porque a gente vai conhecer melhor e aproveitar. A questão é, como eu digo, é a questão nossa do tempo de cada um, conseguir entrar no conteúdo ali. Mas é tranquilo, assim, dessa forma, acho que a gente vai melhorando. Isso, então vamos fazer assim, primeiro momento da aula que vem, só para tirada dessas dúvidas e da possibilidade de refazê-las, para que a nota não fique muito baixa, e aí depois eu venho com outras dicas da BNT, e aí a gente segue o ritmo da aula normal. Mas bem bom essa conversa, porque vocês têm que interagir com o professor para saber o que o professor quer, e eu até tenho que explicar melhor, se caso ficar mais dúvida, mas vocês têm que me dizer, senão não tem como adivinhar, né? Então, tá, Arquimedes, adorei a colaboração. Tony, obrigada pela tirada de dúvida, ficou ótimo também, que boa essa conversa, foi bem produtiva, porque aí a qualidade do ensino e aprendizagem de vocês eleva, e é esse o objetivo. Então, tá, adorei. Ótimo. Então tá, pessoal, um bom final de semana, nos vemos semana que vem, qualquer dúvida, pelo WhatsApp. Ok. Tá bom, então. Até mais, abraço, tudo de bom para vocês. Tchau. Vamos lá. Tchau.